Na primeira classe, os outros mais para trás, ela na primeira, bem perto do quadro, era tudo muito separado. E eu sempre gosto muito de trabalhar dessa forma. Então, aqui começamos as múltiplas formas de apresentação dessa informação, né? Eu vou direto para as atividades, que fica mais fácil de explicar. Aqui, pensando já nessa questão salivar, né, na questão do gosto dos alimentos, a gente pensou, então, numa festa de aniversário para a Valentina, que é a boneca de pano, que é o recurso principal dessa intervenção. Então, combinamos tudo com eles, fizemos o cartão, o convite do aniversário, né, para que nesse dia fossem trabalhados alguns dos conceitos, né. E aí entra toda essa questão que a professora acabou de falar, todos esses outros sentidos, né, que foram expressados nesse dia dessa festa de aniversário, tá? Usamos também em círculos, os alunos no chão, a gente usou esse recurso das imagens, muita atividade oral, que eles tinham que falar, que eles tinham que externalizar, porque essa turma era uma turma de alunos repetentes, com baixa estima, né, alunos que não falavam, alunos que não participavam, então, um dos objetivos também era esse, era fazer com que esses alunos se sentissem importantes nesse processo. Então, aqui eles tinham que analisar os alimentos, o que era proteína, o que era carboidrato, o que eles já sabiam com relação a isso, né? E aqui a gente começou a trabalhar a primeira parte do sistema digestório, que é essa questão da deglutição, da mastigação, da importância disso. Trabalhamos, então, com esses recursos. E aqui era um cartaz com perguntas, eles respondiam em dupla, as perguntas sempre tinham a informação, tinha a figura junto, né, para trazer esse auxílio para o aluno. Esse painel aqui, ele estava na sala, era esse que eu marcava o que a gente ia trabalhar, então aqui eles tinham todo o trajeto do conteúdo, eles sabiam onde começava, onde terminava, né, eles sabiam o que seria trabalhado naquele dia e o que trabalharíamos nos próximos dias, então eles conseguiriam ver o todo da informação, tá? Aqui eu coloquei um exemplo de uma atividade realizada, né? Essa atividade foi feita junto com eles, não foi entregue e eles faziam depois, mas aqui vem a imagem junto, né? Eu coloquei letra de forma, letra script, que a aluna com déficit intelectual, ela só lia essa letra, então por isso todo o material é feito com essa letra, né? E a imagem junto, auxiliando também. Amélia, se tu quiser interferindo, vai, porque é muita coisa, eu vou... Não, tá ótimo, pode ir. Vou atropelando. Aqui, um pequeno texto, eu fiz toda a sequência didática, pequenos textos, com palavras grifadas em negrito, né, as palavras mais importantes, outras coloridas também, que eu achava que tinham que ficar em evidência, todos os textinhos pequenos, com pouca informação, então bem o que traz o desenho universal, né, trazer para o aluno aquilo que é mais importante, que pode ser considerado mais importante, né, para que ele tenha acesso a essa informação de uma forma que não seja desgastante, né, cansativa, e também para que seja mais fácil, de mais fácil compreensão. Então, aqui também com a imagem, palavras em negrito, as mais importantes, e o todo trabalhado de forma das partes primeiro, né? Então, aqui os alunos receberam essa folha, que era a primeira parte do sistema digestório, seria o tubo digestório alto. Isso depois da gente trabalhar de outras formas, né? Aqui mostra bem como nós trabalhamos aquela atividade em círculo, as imagens no chão, conversando, né? Esse recurso aqui, tátil, ficava muito com a Tamires, que é aluna com déficit intelectual. Ela se apegou ao recurso e ela também utilizava para fazer as atividades, né? Aqui ela estava fazendo o desenho
do sistema digestório no portfólio dela, que era uma das formas de ação e expressão do aluno, né? Então, eu trazia o portfólio e dizia, pessoal, vocês querem trazer informação ao final da aula de forma escrita, um esquema, um desenho, o que vocês acham que fica melhor, que vocês compreenderam melhor? E aí, aqui embaixo, tem bem os exemplos das devolutivas deles, né? Aqui ele fez um esquema, que não dá para dizer que é um mapa conceitual, porque não tem as palavras de ligação aqui, mas é um esquema, né? Da maneira que ele entendeu. Aqui ele preferiu desenhar, então cada um fez da sua forma a devolutiva desse dia. E assim foram todos os dias, né? A avaliação transcorreu dessa forma. E assim a gente pensar, né, Elisângela, que essas múltiplas formas de representação da informação, né, que nós possamos utilizar no momento da avaliação, né, não apenas como atividades de aula. Então, se eu tenho um aluno, né, que tem uma participação muito melhor usando uma determinada tipo de metodologia, é essa metodologia que eu preciso utilizar, porque eu preciso garantir que ele consiga expressar tudo que ele sabe. Então, se uma determinada metodologia favorece a expressão da informação, a expressão do conceito por parte do aluno, é ela que tem que ser utilizada. Então, quando eu penso uma avaliação, se eu penso uma aula tão diversificada, com metodologias de ensino tão diversificadas, com recursos, com estratégias diferentes, eu também preciso pensar isso na avaliação, na perspectiva da inclusão. Continuar, querida. Com certeza. Continuar aqui. Então, nesse dia nós trabalharíamos os sabores, né? Então, eu trouxe esse cartaz bem grande da língua, né? Com todos os sabores ali. A gente falou sobre as papilas gustativas, toda essa questão mais científica. Vimos esse filme, inclusive, esse vídeo, né? Ele não vinha legendado, então eu tive que pedir para um aluno meu do ensino médio trazer a legenda. Então, todas essas questões a gente vai percebendo durante a pesquisa, né? As dificuldades que se acha em vários recursos que não são próprios, né, para todos, né? Não trazem todas as informações que cheguem a todos os alunos. Esse era um que não tinha a parte da legenda que a gente teve que colocar, né? Essa atividade sobre o vídeo. Então, eu trouxe o relatório dessa forma aqui, o aluno falaria um pouco sobre o que ele entendeu do que acontecia na boca, na faringe, no esôfago, tudo com a imagem para que facilitasse. E aqui também a resposta poderia ser em forma de imagem, eles trariam da forma que eles achassem melhor. Esse recurso tátil estava junto na hora do vídeo, então eles tinham o visual, eles tinham o áudio do vídeo, eles tinham a imagem, e eles tinham o recurso tátil. Então, várias formas de representação da mesma informação, que é bem o que traz o DL. Aqui mais... Posso, Elisângela? Claro. Para o déficit intelectual, o recurso da imagem, ele é fundamental para dar acessibilidade. Por isso a importância do recurso tátil e das imagens. Agora, para os demais alunos, se eu tenho alunos que são mais visuais, que têm uma característica de aprendizagem mais visual, o recurso visual também apoia, né? Então, todo este cuidado, por exemplo, o tipo de fonte que poderia ser, vocês estão percebendo que em nenhum momento a Elisângela disse assim, esse conteúdo eu não trabalho com aluno com déficit intelectual. Não, pelo contrário. Todo o material, todo o conteúdo foi trabalhado com todos os alunos. Agora, as estratégias para trabalhar as formas de apresentação desse conteúdo, elas consideraram que a Elisângela tinha alunos com deficiência, mas que também poderia ter alunos mais visuais, mais auditivos, mais sinestésicos. Como é que ela sabia a característica destes alunos? No início da aula, ela perguntou para os alunos, como é que vocês aprendem melhor? Que tipo de atividades vocês gostam? Né? Então, aí, tem tanto recurso de acessibilidade, né, através do uso de imagens, situações de contexto, né? Então, quando ela fez a festa lá de aniversário, o aluno comia o alimento, ela dizia assim, bom, o que eu faço para o alimento para ele se desmanchar? Ah, eu mastigo. Então tá, a digestão começa na boca, com os dentes, a tração manual, né? Então, aquilo, na situação do cotidiano, uma situação prática, ia ajudando a aluna com déficit intelectual.
mas também ajudava os demais alunos, porque os alunos têm estilos de aprendizagem diferentes. Deu, querida? Com certeza. Inclusive, essa turma, não sei se eu falei no começo, que tinha a metade da turma alunos repetentes, né? Então, alunos já com dificuldades de aprendizagem, né? Por N motivos. Então, auxiliou muito, assim. Aqui mais um pequeno texto, né? Já com o glossário junto. Às vezes a gente fazia depois, às vezes eu já trazia junto ao texto. Glossário, informações grifadas, ó, todas essas alternativas que a gente tem para tornar essa informação mais acessível, né? Então, aqui foi a festa de aniversário da Valentina, né? Os alunos trouxeram as guloseimas ali, o refri, guloseima, e ali a gente ficou. Então, aí a gente fez a brincadeira de vendar os olhos, eles tinham que descobrir que sabor era, que alimento era, né, se teria que ter uma mastigação com mais tempo, com menos tempo, e todas essas questões. E em seguida eles fizeram no portfólio deles essa devolutiva. E aqui dá bem para vocês verem que a Tamira estava sempre com a manipulação, porque eu fui percebendo que ela compreendia melhor com esse recurso tátil. E aqui eu ainda não tinha aberto essa boneca, né, e mostrado que ela tinha um sistema de gestório interno. Aqui eu queria que fosse mais para o final, para que eles tivessem essa surpresa, né, e observassem, então, esse sistema digestório da boneca em tecido. Mas até aqui eu vinha trazendo esse recurso tátil, que era um recurso de montar que nós tínhamos no laboratório da escola. E aqui foram as devolutivas dos alunos após essa aula. Então, alguns preferiram colocar o desenho da boca, os sabores ali, outros fizeram em forma de esquema, com pequeno texto. Então, cada um foi devolvendo a informação da maneira que achou melhor. Aqui eu comecei a trabalhar com eles, então, o sistema digestório em tecido da Valentina, né? Então, nesse dia, a gente começou a aula, eu já trouxe, disse que a Valentina tinha algo para mostrar para eles, abrimos a Valentina e eles puderam manipular esses órgãos. Então, todos os órgãos aqui foram feitos com cuidado, né? Inclusive pensando na Tamires, com o peso real do órgão, né? O formato também, fiquei alguns dias desenhando esses formatos para que não ficassem, para que ficassem o mais semelhantes possíveis, né? Então, aqui dá bem para ver, porque aqui eu tirei a foto individual, o estômago, o pâncreas, o fígado, né? Aqui o intestino grosso e delgado. Então, pensando num tecido que se assemelhasse mais, pensando que a cor tinha que ser mais, né, pelo menos que chegasse próximo ao real. Então, quanto mais próximo ao real, melhor para esses alunos com dificuldade de aprendizagem, né, para que eles pudessem visualizar isso, manipular isso. Então, foi pensado, inclusive, o tamanho do sistema do intestino delgado, né, que eram 6,5 metros, 7 metros. Então, isso tudo os alunos puderam manipular e observar no decorrer dessa aula aqui. Aqui eu trouxe, então, primeiro a gente trabalhou bastante com a boneca, fizemos várias atividades só com ela, e depois eu trouxe aqui para eles verem a semelhança da fotografia do órgão, né, e do órgão da boneca, para eles poderem visualizar e fazer a comparação dos dois. Aqui foi um simulador que nós usamos. Esse simulador é um bom exemplo de que nem todos os recursos são próprios para todos, né? Esse simulador, por exemplo, a Tamires não conseguiu utilizar, né? Mesmo que eu estivesse com ele, eu ampliei, né? Coloquei no Data Show e fui
ajudando, mostrando onde clicar, o que tinha que fazer, aparecia a deglutição, aparecia o movimento peristáltico do esôfago, aparecia o movimento do estômago, mas eu não tinha noção que ela não segurava o mouse, que ela não tinha noção do mouse, então ela não conseguiu utilizar, o colega ficou do lado auxiliando. Então não é um recurso. Também tinham muitas abas, dificultou. Então, não foi um recurso que, para os outros alunos, foi importante, porque eles conseguiram visualizar bem essa questão da deglutição, da mastigação, aparecia todos os movimentos aqui, tá? Mas tem que observar isso, que não foi um recurso tão importante para essa aluna. Aqui, enquanto eles estavam manipulando o sistema digestório da Valentina, que no laboratório de informática da escola, usando o simulador. E aqui os alunos começaram a medir esses órgãos, né? Porque eu disse, olha, pessoal, eles têm o tamanho de um adolescente da idade de vocês, os órgãos da Valentina, e eles começaram a medir para ver se realmente era isso, né? Ficaram bastante impressionados, assim. Aqui, quando a gente trabalhou, essa é um exemplo também do quanto os alunos começam a criar a partir do que a gente traz, né? Nós trabalhamos as partes do intestino grosso e eles disseram, professor, a gente poderia fazer em casa esse intestino. Eles sugeriram esse intestino grosso em tecido com as cores diferentes para identificar as partes. Aí eles trouxeram no outro dia. Então, a partir do meu recurso, eles criaram o recurso deles, próprio para a aprendizagem deles, que foi uma sugestão deles. Aqui a gente estava trabalhando de gestão mecânica e química. Então, eu coloquei, acho que eu não coloquei aqui a foto. Aqui. Eu coloquei esse protótipo, então, no chão e a gente ia marcando ali onde acontecia a digestão mecânica e onde acontecia a digestão química, onde acontecia as duas, né? Então, e vocês estão vendo aqui que esse movimento de sala de aula, ele é bem diferente, né, do que a gente costuma ver nas salas de aula de 8º ano. Então, eles já estavam tão acostumados que eles já chegavam organizando as mesas, eles estavam engajados, envolvidos com a aprendizagem, né, que é um dos objetivos dessa intervenção era esse. Era ver se realmente esses recursos trariam esse engajamento desses alunos, né. E aqui, alguns exemplos da devolutiva desse dia, né, que seria as partes do intestino grosso e onde acontece a digestão mecânica e química, tá? Professora, pode ir interrompendo, estou falando. Está excelente, querida. Bom, eu queria trazer também para eles algumas experimentações que mostrassem essa questão química, né, da digestão. Mas sabia também que se eu trouxesse isso completamente escrito para a Tamires seria impossível a compreensão desse material, né? A nossa aluna surda, a Amanda, como ela vinha de uma escola própria para surdos, ela estava mais tranquila, assim, com relação às aprendizagens, né? Eu só tinha que trazer a aprendizagem de forma que chegasse a ela, a aprendizagem, a informação, de forma que chegasse a ela, né? Mas não tinha nenhuma questão intelectual ali, de dificuldade de aprendizagem. Então, ela foi se desenvolvendo tranquilamente, assim. A única barreira com a Amanda era a comunicação, né? Que minha com ela e dos colegas com ela. Porque nós não falamos. Ajudam bastante o aluno surdo, né? Então, eles são tanto usados para o aluno com déficit intelectual, quanto para o aluno surdo, para o aluno disléxico. Sim. Mas a maior barreira mesmo era a questão da Libras, né? Que ela fala Libras fluentemente, nós não, né? Então, a gente se comunicava com ela escrevendo, assim. Mas, nessas atividades aqui, a Tamires conseguiu tranquilamente, porque ela via. Eu coloquei imagens em tudo, né? Então, 2 copos d'água e o comprimido de Sorrisol. Ela fez tranquilamente.
E todas as atividades de experimentação foram feitas dessa forma. Então, a gente ia pegando, eu dividi eles em grupo, cada grupo pegou uma, do grupo dela, ela participou ativamente, ela compreendeu, né? Então, foi bem importante, assim. Aqui, no dia que eles trouxeram o intestino grosso, que eles fizeram, né? Que eles sugeriram fazer, e trouxeram, então, com as partes, com as cores diferenciadas de acordo com a parte do intestino grosso e sua função. Aqui foi uma das atividades que nós fizemos também, que eles deitavam no chão, isso era uma avaliação. Essa é uma das formas de devolutiva, né, da informação. Eles deitaram no chão, e depois, um deitava no chão, e depois eles desenhavam um sistema digestório nesse corpo desenhado, nessa silhueta aqui, tá? Dá até saudade olhando essas fotos aqui. Aqui, no final, a gente pensou assim num fechamento, né? Eu digo a gente, enquanto alunos, em grupo, né? O que a gente podia fazer para finalizar, então, essa sequência didática com a Valentina? Aí um deles tinha um irmão no quarto ano, disse, prof, meu irmão está estudando as mesmas coisas no quarto ano, os sistemas do corpo. Só que, claro, de forma menos complexa, com menos informações, assim, né? Mas eu disse, então, por que a gente não cria um teatrinho com a Valentina e não mostra esse sistema digestório nas turmas dos anos iniciais? E assim eles fizeram. Então, eles criaram histórias maravilhosas, né? E a apresentaram para os anos iniciais. E isso também foi uma das avaliações, porque eu pude perceber ali o que eles tinham compreendido. E na história já deu para ver, né? Então, aqui a viagem do Feijão Juca era uma das histórias, que aí o Feijão viajou por todo o sistema digestório. Isso eles foram contando na apresentação para as crianças, né? E tem muitas outras, acho que eu coloquei só esse exemplo aqui. Que, na realidade, quando o aluno faz isso, pessoal, ele está operando com o conceito. Quando a prof diz assim, o aluno tem que operar. Então, eles tinham, tudo aquilo que eles aprenderam, eles tiveram que organizar como uma história, né, ou como uma dramatização. Então, vocês veem, né, não tem como tu não querer ser aluno da Elisângela, não tem como tu não querer aprender sistema digestório, o aluno está todo momento sendo chamado, sendo motivado, conhecendo materiais novos, podendo manipular com esses conceitos, né? Bem diferente do ensino tradicional, que possivelmente a professora só apresentaria um texto, explicaria o conceito a partir daquele texto, usando uma única via de acesso à informação, né? A forma de devolver esse texto seria possivelmente através de um questionário, então usando uma outra via de expressão da informação. Então, a Elisângela consegue mobilizar, né, diferentes estilos de aprendizagem e fazer com que os alunos trabalhem com conceito, né, operem com conceito, pensem, criem, né, a partir dos conhecimentos que construíram. Né, e, obviamente, que isso amplia muito a aprendizagem em função do engajamento. Né. Com certeza. E, inclusive, os professores, na sala dos professores, comentavam depois, né, a mudança da turma, inclusive nas outras disciplinas, assim. Eles ficaram mais participativos, eles incluíram a Tamires, que ficava sempre um pouco de lado. Então, várias coisas, assim, aconteceram e as mudanças foram visíveis, foram aparentes, assim, não estou falando porque foi uma intervenção que nós realizamos, né, mas porque realmente os resultados apareceram, tá? Então, ficou claro para mim, assim, que a aprendizagem desenvolve-se mais facilmente quando se facultam várias formas de representar os conteúdos, que foi bem os exemplos que eu trouxe aqui para vocês. Claro que tem muito mais coisas, mas a gente tinha que resumir, né? Isso evidenciou-se em vários momentos da intervenção. Aí aqui tem umas falas dos alunos, né? Dá para ver porque o alimento não passa para o pulmão. Então, quando eles usaram o simulador, que talvez para Tamires foi barreira, para outros não foi, porque eles conseguiram visualizar, né? Por que o alimento não ia para o pulmão, por exemplo. E outras falas bem importantes, assim.
Não sei se eu leio essa parte aqui ou se eu vou direto pro... Acho que pode ler, sim. Posso, não quero tomar muito tempo. A estratégia de trazer os aspectos mais relevantes da informação, que é aquela parte onde eu grifo as palavras importantes, onde eu sublinho o que eles têm que, né, o que eles têm que ler, o que é mais importante na informação, orientou e organizou. Os alunos conseguiam visualizar o que já tinham estudado e qual seria o próximo passo. Então, a ideia, né, a estratégia de colocar esse cartaz grande na sala de aula e ir marcando esse caminho também foi muito importante. Para a aluna com déficit intelectual, teve grande importância, pois diminuiu a ansiedade, que foi bem o que eu falei para vocês antes. Ela parou de perguntar o que vamos fazer agora, porque ela sempre perguntava, prof, o que vem agora? E o que vai ter hoje? Ela atacava nos corredores, assim, professor, o que tem hoje, né? E até então eu não tinha me dado conta que eu tinha que sanar essa ansiedade dela e essa dúvida dela para ela ficar mais tranquila, inclusive na minha aula, né? E a partir da intervenção eu pude perceber que sempre que ela sabia o que aconteceria depois e qual seria, qual seria a sequência das atividades, por exemplo, ela ficava mais tranquila na aula. A significação dos termos desconhecidos, o quanto a gente peca nisso enquanto professor, né? Isso foi uma das grandes mudanças da minha vida profissional, assim. O quanto eu não me ligava que poderia ser barreira para os alunos, principalmente os termos de ciências, de biologia, que são termos completamente desconhecidos, né? Então, isso trouxe muitos resultados positivos. Nas falas dos alunos eu pude perceber. Eles mesmos diziam, né, gostei das palavras importantes virem destacadas, bem bom o tamanho desse texto, mais fácil de estudar, então, e trazendo os textos menores, né? Gostei do desenho junto com o texto, aí vai lendo e olhando a figura. Então, tudo isso foram falas dos alunos que eu fui anotando no meu diário de bordo, né, durante a intervenção. A importância dos momentos de feedback, então, aquele momento inicial da aula, que a gente faz o resgate, né, das informações que o aluno já sabe, ou que a gente trabalhou no dia anterior, que vai ser importante para, né, para ancorar essa nova informação que a gente vai trabalhar hoje. O atropelamento das informações também é um dos nossos pecados enquanto professores, né, atropelar, porque temos que vencer a listagem de conteúdos do componente, né, então a gente faz isso. E a partir daqui eu comecei a observar que a gente tem que achar o que é mais importante das informações e trabalhar de forma no tempo desse aluno, né? Não nesse atropelamento de informações. Então, eles falavam também, quem lembra do que acontece depois do alimento ser triturado pelos dentes? Foi a pergunta que eu fiz numa dessas atividades de feedback. E aí eles vão respondendo, porque a gente traz essa informação, né, que ainda está ali, latente, né. E muitas dessas informações é o corpo deles, eles sabem, a gente esquece que eles sabem, né, é o próprio corpo. Então, muitas dessas informações eles já trazem de casa, embora não com os termos científicos, eles sabem. Utilizar as analogias, né, eles utilizavam, né, essas analogias, e eu resolvi anotar, porque é uma das coisas que o desenho universal traz, né, como uma das estratégias que podem ser usadas, né, trazer analogias do cotidiano do aluno para que ele consiga fazer a relação com essa informação. Então, o esôfago parece uma minhoca, no filme falou em movimento peristáltico, lembro-me desse nome quando estudamos a locomoção das minhocas. Então, eles lembravam que a minhoca fazia esse movimento peristáltico para se movimentar, para se locomover, né? Então, eles começaram a ancorar, né? Que é o que a Amélia fala muito, da ancoragem, da aprendizagem. Eles ancoraram informações que eles já tinham, né? Vejo minha mãe falar nas metas de vendas da Natura, então até com a questão da meta eles fizeram a analogia.
Quando perguntei se sabiam o significado de meta, ela falou, eu vejo a minha mãe falar muito nas metas da Nature, ali a gente seguiu discutindo, né, sobre metas. O uso dos apoios, então aquele apoio na sala de aula, eles não fica aquela coisa do, tá copiando, tá colando, tá, né, deixar o aluno até um certo momento, enquanto ele ainda tá, né, desenvolvendo essa informação, compreendendo essa informação, deixar que ele tenha esse apoio, que ele apoie essa aprendizagem. Aí, no momento que tu vê que ele não precisa mais, vai tirando aos poucos esse apoio, né? Mas deixar que ele faça essa pesquisa. E o mais importante, mais significativo, eu acredito que tenha sido, sim, o sistema de gestório manipulável, né? Aí aqui tem algumas, que é o sistema da boneca que nós construímos. Tem algumas falas, assim, significativas deles. Muito legal, bem melhor de entender assim. No protótipo, o intestino é todo grudado. Então, eles observaram que naquele protótipo do laboratório de ciências da escola, o intestino é grudado. Então, não chega ao real, porque é tudo grudado, e eles sabem que não é assim. Então, viram essa diferença na boneca, né? Como cabe tudo isso e mais os outros órgãos dentro do nosso corpo? Então, tinha essa dúvida, como cabia tanta coisa dentro do corpo, né? E aqui foi uma das falas da Tamires, que eu coloquei palavras da biologia para apelidar o nome dos alunos, né? Não é grudado, ela falou. Ela foi uma das que percebeu que não era, que o intestino delgado não era grudado. Então, foi muito significativo, assim. Aí aqui eu coloquei que a aluna surda participou de todas as atividades, interagindo com os demais colegas, demonstrou compreensão, tá? E aí aqui tem os diálogos dela. Eu queria colocar aqui as dificuldades encontradas. Então, aqui foram todas as estratégias que eu usei e os resultados dessas estratégias, né? Chegar na parte final aqui. Aqui, reflexões sobre a intervenção. Então, o que se chega, assim, depois de toda essa intervenção e de tanto estudo, né, e de tanta discussão, que o educador precisa estar em constante reflexão, formação e investimento pessoal. Então, essa história do não sei, né, não sei trabalhar com um aluno com déficit intelectual, não sei trabalhar com autista, não sabemos, né? Mas aí vai também, né, de querer buscar esse conhecimento, e não são todos que querem buscar esse conhecimento, né? Aí tem várias outras coisas que a gente poderia falar agora, que é a questão financeira, que é bem complicada para professor, que vocês sabem, né? A questão do tempo, eu mesmo estou trabalhando 60 horas, porque a questão financeira obriga a trabalhar 60 horas, então para te buscar esse investimento pessoal é mais difícil, mas também não pode acontecer uma acomodação em função de todas essas dificuldades, tá? O quanto da flexibilização do currículo defendida pelo DL já era desenvolvida por mim. Então, muitos dos recursos eu já utilizava, mas não tinha essa ideia da importância, não tinha estudado sobre isso, né? Então, foi bom perceber que muitas das estratégias ali eu já utilizava, mas muitas delas eu não me dava conta, né? Como já falei antes para vocês. Precisa-se conhecer as turmas mais a fundo, isso é fundamental. Observar e analisar as características individuais dos alunos, isso é fundamental. É importante promover um ambiente de sala de aula onde os alunos possam criar, utilizar apoios, colaborar e divertir-se enquanto aprendem. Essa sala de aula não pode ser engessada, né? Não estamos mais no momento de engessamento de aluno. Esse aluno tem que poder falar, né? A gente tem que criar um ambiente onde nós não fiquemos ansiosos se os alunos saírem da sua cadeira, né?
se eles sentarem no chão, porque tira da nossa, né, da nossa segurança enquanto professor, né? Então, parte daí, deixar esse aluno falar, deixar ele criar, deixar ele trazer novas ideias, né? Que muitas das ideias que estão ali foram eles que foram trazendo no decorrer dessa sequência didática, que foi sendo mexida também no decorrer. Um planejamento com os parâmetros do DL demanda tempo. Isso é uma das coisas que tem que observar, né, aqui no ano letivo, onde a gente tem que vencer conteúdos, é complicado, assim, né? Mas dá para adequar. Eu não preciso fazer uma sequência didática que eu fique 2 meses no mesmo conteúdo, mas eu posso, dentro de 2, 3 aulas, usar estratégias do DL, que é o que eu tenho feito hoje. Tá? E a falta de recursos nas escolas, né? Para fazer com que qualquer recurso, a falta de recurso para produzir os recursos, né? Que tudo que a gente vai utilizar, a gente precisa pensar, né? Quando tu está pensando em desenho universal, precisa pensar se esse recurso vai ser para todos, ou pelo menos para a maioria dos alunos, né? Eu acho que é isso. Considerações finais. Então, o DL e suas estratégias pode trazer importantes contribuições para o ensino de ciências, que era a minha pergunta, né? Principalmente no que se refere a responder às características de aprendizagens dos estudantes. Então, isso fica muito claro ali no que eu consegui mostrar para vocês. A flexibilização curricular tem grande importância também. É de suma importância a clareza dos objetivos e metas de aprendizagem, tanto para o professor quanto para os alunos. E aqui a gente pode pensar um pouco, né? Por que é importante para o professor? Porque muitas vezes a gente está trabalhando um conteúdo, um objeto de conhecimento, que nem a gente sabe o que dentro desse objeto que é importante para o meu aluno. A gente está tão no automático que a gente não para pensar nessas coisas, né? Então, fazer essa análise. O que dentro dessa informação é importante meu aluno saber? Né? O que dentro disso que vai ser necessário para a próxima informação que ele vai receber? Ou para o próximo ano de ensino dele? Né? Então, tenha em mente isso, que tem que haver uma reflexão. Que não pode ser tudo no automático, assim. A acessibilidade pedagógica é condição indispensável à aprendizagem. Não, a gente não pode mais ignorar isso, que nós temos diferentes alunos em sala de aula, alguns com déficits bem sérios, alguns que precisam de mais cuidados que outros, mas todos eles com diferentes estilos de aprendizagem, que não podem ser ignoradas, né? A mudança de comportamento de alguns alunos, são coisas que eu pude identificar, né? Foram tirados rótulos, esse aluno não aprende, esse aluno não passa, esse aluno não fala, esse aluno não participa, são rótulos que a gente coloca nos nossos alunos, nós colocamos, né? A ressignificação do professor. Se ressignificar não é fácil, sair da zona de conforto não é fácil, eu digo por experiência própria, mas é muito gratificante depois. Então, dificuldades na aplicabilidade do pressuposto. A maior dificuldade foi a questão do tempo, que eu acredito que para desenvolver num ano letivo normal, que não seja uma pesquisa, a gente tem que adequar, né? E fica certo que o desenho universal para aprendizagem não resolve todos os problemas educacionais das nossas turmas, mas ficou evidente que pode representar uma importante ferramenta a ser utilizada pelos professores. Então, mesmo que não resolva todos os problemas, é uma ferramenta que pode e deve ser utilizada. Eu acho que era isso. Não sei se falei muito, para não falar demais, né? Preocupado. Muito obrigada pelo convite. Excelente, uma rica contribuição, porque os alunos, eles receberam já o texto, né, receberam um vídeo sobre o DL e receberam também, como referência de leitura, o material da Débora. Né?
Então, a ideia é que agora, nas próximas aulas, eles possam começar a fazer um planejamento mais na perspectiva da inclusão. Então, foi excelente porque tu foste, depois se eles forem ler o texto, né, para os que ainda não leram, vai ficar muito claro o que traz o texto, porque tu mostraste, né, isso realmente na prática. Então, sem palavras para te agradecer. Não sei se alguém tem dúvida, queria fazer alguma consideração para Elisângela. Eu coloquei, pessoal, o formulário. A Tiffany colocou genial, parabéns. A Jennifer quer fazer uma questão. Por favor, Jennifer. Isto, eu gostei bastante, a minha câmera estava fechada aqui. Eu gostei bastante da proposta, né, dela de colocar, na tua proposta, Elisângela, né, de colocar essa parte da boneca interna ali, eu achei muito legal, porque tu combinaste tudo, até as cores, tudo, né, nossa, achei genial isso aí, não imaginava, sabe? Se eu fosse uma aluna tua ali naquela aula, eu jamais iria imaginar, né? Eu acho que foi um elemento, assim, que deu um brilho diferente no que tu tinha proposto, né? E também com relação a todas as propostas que tu colocou dentro de um assunto, né, que para gente que não tem nenhuma dificuldade, vamos dizer assim, de acessibilidade, é uma coisa que é simples, a gente vai ali, olha um vídeo, né, olha um livro, lê, ou alguns têm alguma dificuldade maior de assimilação, mas tu conseguiste traduzir tudo de maneira matéria, assim, né, de maneira tátil, da maneira do sabor, do sentir, e isso aí eu achei muito interessante. Eu queria ter estado nessa aula, confesso. Muito legal. E digo que essa questão das cores, do peso, é que eu tinha uma orientadora super, super exigente, que não deixava passar nada, nem detalhe, entendeu? Não, tô brincando, mas a gente teve essa ideia numa aula, eu lembro muito, assim, da ideia da boneca, foi uma aula da tarde, assim, que a gente estava finalizando a aula e naquela dúvida de como fazer essa intervenção e sempre naquela dúvida. E aí nós tivemos esse insight, assim, juntas, né? Quem sabe uma boneca, quem sabe o sistema digestório. E aí basta ter uma ideia para a professora Amélia, né? Fluir muitas outras, assim. Então ela foi me orientando, assim. Eu não tinha muito essa ideia da importância do peso desses órgãos, a importância desse tamanho ser o mais real possível. Então, eu fui sendo orientada, tá? Vou te dizer que esse mérito dessa questão assim mais específica não é meu, é dela. Ela foi me passando e eu fui fazendo, não, eu coloquei a minha mãe para fazer essa boneca, né? Costurar a boneca toda, então todo mundo se envolveu com a boneca. Aí tinha que achar uma roupa para a boneca, tinha que levar a boneca. Mas foi muito importante, porque a boneca ficou viajando na casa dos alunos até o final do ano. Assim, ao princípio eu achei que eles iam rejeitar, eu pensei, adolescente não vai querer uma boneca na sala de aula, né? Tinha muito medo. Não, a boneca participou do resto do ano letivo, né? Então foi muito importante, assim, ela foi incluída na turma, né? A minha questão no final não é nenhuma pergunta, acabou virando, eu acho que é um parabéns, assim, porque muito boa todo o trabalho, assim, pelo que tu apresentou hoje. Ela falou rápido, como tu disse, né, e pôde passar para nós, eu digo, uma provinha daquilo que tu conseguiu executar junto com a orientação e tal, e dá uma motivação, né, dá uma motivação para a gente. Claro que hoje a gente está nessa função de ser tudo assim virtual, né? E ver ali as fotos, como tu disse, que te emocionou bastante, né? Que deu saudade, enfim. Tem todos esses atravessamentos que a gente está vivendo agora. Mas muito, muito legal mesmo. Eu gostei bastante. Parabéns para vocês. Mais alguém? A Elisângela é a prova, né, gente, de que inclusão é uma possibilidade, né, de que, apesar da não formação, o processo de formação acontece em serviço,
né? Então, a Elisângela buscou a formação continuada, o mestrado teve todo um efeito na formação dela, né? É visível quanto ela incorporou estes conhecimentos e quanto isso continua a transformar a prática, né? E isso é um pouco que a gente espera de vocês, que as componentes curriculares realmente colaborem para a formação, né? Não pode ser uma componente que eu faço para passar, né? Ela tem que ser capaz de se transformar em saberes que vocês vão mobilizar ao longo da prática pedagógica, né? Ao longo da prática do trabalho. Quero, então, mais uma vez te agradecer, parabenizar, fico super feliz, assim, em ouvir os meus alunos, né, fico super orgulhosa de ouvir os meus alunos, né, e os alunos, eles sempre superam o mestre. Então, obviamente que eu fiz a orientação, mas o mérito, né, do trabalho, do envolvimento com o trabalho, com os alunos, é total da Elisângela, né? É muito bonito o trabalho de orientação, porque a gente vai vendo o aluno se construindo, crescendo e nos superando, né? Então, Elisângela é uma excelente professora e cada vez uma palestrante melhor. Eu fico, assim, encantada de te ouvir, Elisângela, a tua segurança, a tua capacidade de ter internalizado estes conceitos. A Elisângela nunca tinha lido nada sobre desenho universal, né? E hoje ela é capaz de operar com estes conceitos. Então, aí é aquilo que a prof sempre diz, para que exista aprendizagem, o aluno tem que ser capaz de operar com os conceitos, então o conceito tem que ser algo vivo, né? O aluno tem que criar situações de aplicação, e a própria Elisângela incorporou os conceitos do desenho universal ao utilizá-los para a estratégia didática. Bom, pessoal, então hoje é só, eu agradeço a presença de todos, vou parar de gravar, quero agradecer mais uma vez